Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Pessoal, estou chegando agora do trabalho, assim, deu tempo de literalmente trocar de roupa, ainda não consegui nem ligar o computador para ver, para acessar a leitura de hoje, mas a gente está aqui, estamos na atividade sempre, né? Eu já nem falo mais em correria, porque esse negócio de correria para mim já virou normal, né? Correr para mim é o estado normal. Fazendo um monte de coisa, resolvendo um monte de problema, né? Hoje, uma grande quantidade de pessoas entrou em contato comigo preocupados com a varíola do macaco, né? A varíola do macaco, a varíola do macaco, né? Sabe, pessoal, é claro que a gente tem que ficar atento, tem que ficar alerta, né? O problema todo, né, é que a gente também não deve ficar desesperado, assustado com nada, né? É uma infecção, vamos dizer assim, é uma infecção que a gente tem que prestar atenção, né? Não dá para a gente dizer nem que sim, nem que não, não dá para a gente dizer que é uma catástrofe, mas também não dá para dizer que é uma besteira. Estamos ainda aqui no momento de acompanhar o que vai acontecer, né? Ontem eram 260 casos, hoje já são 309, né? Já temos países que não tínhamos antes, né? Graças a Deus, apesar de 309 casos, nenhum óbito, né? Não tem, não tem ainda no Brasil, até onde eu sei, quer dizer, pode até ter, mas ainda não estamos sabendo disso. Então, tem que acompanhar, né? Vamos aí, vamos ver como é que fica, né? Acho que a gente não precisa ficar nem desesperado, nem levar isso como uma besteira, né? Ah, Bernardo, mas o que você acha? Eu acho que a gente tem tratamento para isso. Existe dois antivirais que dão conta do vírus nos casos mais graves. Quem tomou a vacina para varíola, como eu, tem alguma proteção. Existe estoque de vacina de varíola, existe estoque de vacina, existe vacina especificamente. Então a gente está numa situação que, se for preciso, a gente tem como combater isso. Agora, cá entre nós, um pouquinho de cuidado não faz mal a ninguém, né? Então, se isolar um pouquinho, voltar ao uso da máscara. Eu não vou nem voltar, porque eu não parei de usar, né? Mas quem parou, avaliar voltar ao uso da máscara, até porque a Covid está aumentando também, né? Se você estiver pensando em viajar, é melhor e puder, evita, tá? Né? Entendeu? Então, é só a gente se organizar, né? Eu estou aqui na minha situação de sempre. Meu narizinho está escorrendo um pouco, para variar, mas é assim mesmo. Não é? Tá na hora, vamos começar aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. É um pouco estranho essa leitura, né? Porque ela tem, às vezes, uma colocação meio complicada, assim, as pessoas às vezes não entendam muito bem. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Até porque existem algumas coisas que é estranho a gente ouvir Jesus falar, como o pecado, a justiça e o julgamento. Né? Aqui, primeiro, ele fala assim: eu vos disse isso, eu vos disse que eu me vou e vocês estão tristes, mas vocês não devem ficar tristes. Porque se eu me for, vocês vão receber o defensor, vão receber o Espírito Santo. De certa forma, é interessante essa fala de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo com um objetivo. Ele veio ao mundo para trazer a salvação à Terra. E uma vez completada essa missão, não fazia mais muito sentido que ele persistisse. Né? É meio como se Jesus falasse assim: olha, o que eu tenho que ensinar para vocês eu já ensinei. Vocês ainda não entenderam tudo, mas eu já ensinei tudo. Então, vocês não precisam mais de mim. Eu vou embora, eu vou para volta junto de meu Pai. E vocês vão receber o defensor, o paráclito, o ajudante, aquele que socorre, aquele que instrui, aquele que relembra. Então, de certa forma, olha, é bom, porque o Espírito Santo vai trazer algo além para vocês. Entendem isso? Mas ele fala que quando esse Espírito vier, o defensor vier, ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E é muito interessante, porque quando a gente ouve isso, a gente tem aquela visão muito humana disso, né? Eu já vejo alguns amigos meus, quando olham que fala que o Espírito Santo vai ensinar para a gente o que é o pecado, a justiça e o julgamento, já esfrega a mãozinha. Oba! Agora a gente vai ver esses pecadores se dar mal. É isso aí, vocês vão ver. Só que, como sempre, Jesus é meio subversivo. Ele troca as ideias da gente. Né? Ele tira essa visão que eu digo que é uma fé mundana. Bernardo, uma fé mundana é uma fé no mundo. Né? Às vezes eu falo para as pessoas não acreditam em mim, mas há pessoas que têm uma fé mais baseada no mundo do que no céu. Né? É a pessoa, por exemplo, que tem uma fé baseada na meritocracia. Né? Não, quem faz mais recebe mais. Então, quem está mais tempo na igreja vai receber mais. Quem é mais fervoroso vai receber mais. Quem é mais
assim, quem segue mais firme as coisas vai receber mais. Pessoal, ninguém vai receber mais. Na verdade, todo mundo vai receber muito mais do que merece receber. Porque eu digo que é o seguinte, não há nada comparável a se encontrar com Deus. Sabe, a gente tem que parar de pensar as coisas na visão, ô Gonzaga amado, boa noite, paz e bem. Sabe, a gente tem que parar de pensar o mundo celeste com a ótica do mundo terrestre. O seu grau de felicidade ao se encontrar com Deus é infinito. É algo fora de qualquer escala de medida. Então, você que se converter, que realmente abraçar a fé, 2 dias antes da sua morte, vai ter a felicidade infinita, que é muito mais do que você pode imaginar ou merecer. Mas eu, que sou diácono há anos, sou ministro da comunhão há anos, vou receber a mesma felicidade infinita, que é muito mais do que eu mereço ou que eu possa conceber. Então, essa visão dessa fé mundana, quem fez 20 pecados vai passar X tempo no purgatório, quem fez 3 pecados vai passar Y tempo e depois vai ter paraíso, melhor paraíso, pior. Pessoal, frente à possibilidade de estar com Deus, todas as outras coisas se anulam. Não há um sofrimento que diga assim, poxa, não valeu a pena me encontrar com Deus. Não há um esforço que eu faça que diga assim, tá vendo? Baseado nesse esforço, eu mereço me encontrar com Deus. Então, quando a gente ouve Jesus falar em julgamento, justiça e pecado, a gente tem que parar de pensar isso na cabeça e sim pensar na cabeça de Deus. É difícil, é quase impossível. Mas ele dá a dica. Ele é bonzinho, deu a dica. Olha aqui. O pecado é porque não acreditaram em mim. Qual é o pecado para Jesus? É não acreditar nele. Mas, Bernardo, mas o que quer dizer isso? Não, está escrito aqui que você não acreditou nele. Mas, Bernardo, o que significa acreditar em Jesus? Sabe, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Quando as coisas não estão claras, é porque elas permitem uma interpretação. É porque existe um espaço legítimo para dúvida. E isso não tem a ver com a imprecisão. Isso tem a ver com a falta de compreensão. Ou seja, Jesus, Deus, Espírito Santo, qualquer um dos 3 da Trindade Santa, quando inspirou João a escrever isso, ele revelou a João a integridade de tudo. Mas João não conseguia explicar perfeitamente o que quer dizer isso. Então ele colocou assim: o pecado é não acreditar em mim. Jesus, em outros momentos, dá outras pistas do que é acreditar nele. Ele fala assim: permanecei na minha palavra, e eu e meu Pai habitaremos em você. Ele fala também: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. E o pessoal deve ter olhado e falado assim: como assim amai-vos uns aos outros? Quanto é que eu amo? Como é que eu amo? Quem eu amo? Aí ele vira e fala assim: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E como é que Jesus amou? Amou de forma absoluta. Amou de forma sem medida. Amou de forma sem acepção de pessoas.
Amou de forma a superar todos os limites e todas as exclusões. Então, o que ele te pede? Que você também ame os outros assim. Ele não diz aqui o que significa acreditar nele, mas nas várias outras passagens da Bíblia você vê o que isso significa. E acreditar nele é uma disposição de vida, onde você luta pela justiça social, luta pela preservação da vida, pela promoção da dignidade humana, luta pela integridade da vida para que a vida seja plena, e que a felicidade do mundo seja plena. Então, isso é acreditar nele. Aí vem a outra parte, a justiça, porque eu vou para o Pai, de modo a não mais me vereis. Bernardo, como é que isso pode ser justiça? Sabe, é estranho, mas aqui vai a minha interpretação. Jesus, ele assumiu a forma humana para mostrar que o corpo humano não é indigno. Quando ele diz, eu vou para junto do Pai, ele está dizendo, eu cumpri a minha missão, o gênero humano está totalmente redimido. Padre Creito, seja bem-vindo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a porta foi aberta. Ele está dizendo aqui que nós temos acesso ao paraíso. E esse é o julgamento. O julgamento que Jesus está dizendo é o seguinte, aqueles que acreditarem em mim serão julgados por mim junto ao Pai. Ele mesmo fala isso, que aqueles que me testemunharem na terra, eu testemunharei sobre eles ao meu Pai. E esse é o julgamento. O julgamento é o momento onde Jesus, se ele é a sua testemunha junto ao Pai. Bernardo, aliás, essa é a justiça. E o julgamento? Né? Justiça é isso. É que você terá como testemunha de você o próprio Jesus. E o julgamento? O julgamento é porque o chefe deste mundo já está condenado. Mas peraí, que chefe do mundo? Quem é? Que chefe é esse? Não tem chefe no mundo. Lembrem-se que João, quando fala de mundo, fala daquela disposição, aquele desejo, aquela construção que é contrária ao plano de salvação da humanidade. Ou seja, o mundo aqui não é o lugar geográfico em que nós habitamos, e sim uma disposição contrária à salvação. E essa disposição tem um chefe. Esse chefe é o demônio. Se não quiser chamar de demônio, quiser chamar de diabo, moço, bonito, Beelzebub, Satanás, é um direito seu. Você pode escolher o nome que você quiser dar para ele, mas é ele. É aquele que nos acusa desde o início, lá na queda, depois da queda, ele acusou a humanidade o tempo todo, e que agora ele se calou. Né? Ou seja, Jesus está dizendo claramente, no dia que vocês forem julgados, o demônio não vai abrir a boca. Vocês terão uma testemunha a favor de vocês, que serei eu. E tudo que vocês precisam é acreditar em mim. Sabe, às vezes as pessoas olham e falam assim, Bernardo, do jeito que você está falando, não existe justiça. Porque do jeito que você está falando, uma pessoa que é pecadora a vida inteira e se arrepende nos últimos dias, faz uma confissão, vai para o céu. Vai. Vai sim. Vai, porque a gente tem que entender que a justiça de Deus é a misericórdia.
Deus exerce a sua justiça através da misericórdia. Ele age de forma a garantir a todas as pessoas o acesso ao paraíso pela misericórdia. Ele não nos pede perfeição, ele não nos pede uma atitude, vamos dizer, fantástica, uma atitude heróica. Ele pede uma atitude sincera. Ele pede, sim, que você, mesmo ciente das suas limitações, oi, Luque, amado, meu filho, boa noite, paz e bem. Mesmo você ciente de suas limitações, de suas incapacidades, de seus limites, que você acredite nele, que você se comprometa com ele, que você diga ao mundo: eu estou com Jesus. Claro que alguns vão virar para você e vão falar assim: mas você é pecador! Mas mesmo assim eu estou com Jesus. Boa noite, filho. Mesmo quando você é renegado pelas pessoas, né? Mesmo quando te acusam, mesmo quando zombam de ti, porque você está com Jesus, você não se preocupa com isso. Você se preocupa, sim, em seguir os passos de Jesus, em participar da vida com Jesus, de agir como Jesus pediu para que você agisse, de amar como Jesus pediu que você amasse. E tendo isso, eu garanto que vocês serão acolhidos. Eu estou com o olho coçando, não estranha não, pessoal. É que eu cheguei agora há pouco do trabalho, então já viu. Ainda não tive tempo de me recuperar. Eu fiquei 12 horas de máscara, não é fácil, né? Já que o nariz está até marcado. Mas sabe, pessoal, o importante é a gente entender isso. Que Deus é justo, supremamente justo, perfeitamente justo. Mas a justiça dele é a misericórdia. E tudo que ele pede para você, para mim e para qualquer outra pessoa que existe no mundo, é que nós acreditemos nele com toda a sinceridade. Se você não conseguir fazer isso, me procura que eu estou aqui para te ajudar. Porque no fim das contas, é isso que vai valer a pena. Amém? Bom, pessoal, ontem eu tive uma emergência após a celebração da palavra. Tive que ir à maternidade. Né? Bernardo, não, está tranquilo. Cuidamos, resolvemos, atendemos, acolhemos a necessidade do casal. E isso é que é importante. Sabe, pessoal, não existe você dizer assim: eu acredito em Jesus, e não se dispor a cuidar dos outros, né? Luke está aqui, é do meu grupo de jovens. Sabe, pessoal, a gente vai sexta-feira distribuir comida para os miseráveis. Eu fico impressionado com o esforço desses jovens. Eles vão estar desde cedo se organizando, né? Preparando as comidas, fazendo as coisas para que tudo ocorra para o bem das pessoas que eles nem conhecem. Daquelas pessoas que ninguém dá em bola, que ninguém dá importância, mas eles vão estar lá cuidando dele. Isso é que vale a pena. Entende? Amanhã eu vou estar junto com vocês, né? Amanhã eu devo chegar em cima da hora de novo, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma atividade a pedido da coordenação estadual da pastoral carcerária. Vou visitar um grupo de presos idosos, né? Assim, pessoas que precisam de uma assistência, que têm assistência negada, eles não têm acesso aos médicos, então a gente vai lá fazer um atendimento, né? Então, eu devo chegar em cima da hora. Vai ser meio confuso amanhã, mas a gente vai fazer live, tá? Vou me despedir, deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã às 19h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de
quem eu vou pedir intercessão hoje? Vicente de Paulo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, toma cuidado, presta atenção. Estamos juntos. Até amanhã, 19h30. Até lá, beijos e bênçãos.